Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Para os amados irmãos, uma boa tarde de salvação. E também todos os amigos, irmãos, parentes e todos aqueles que têm estado conosco. Tira um pouco do som aí, Pedro. Coloca um fundo musical, amém? Glórias a Deus. Então eu quero convidar os amados irmãos para estarmos conosco nessa tarde. Para estarem conosco nessa tarde, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra nessa live. E essa live ela está sendo transmitida para a Rádio Kadosh e Web Kadosh. Que Deus esteja nos fortalecendo nessa tarde, nos abençoando, que possamos estar cumprindo o ID do Senhor com determinação, com afinco, e que possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus vivo, amém? Glórias a Deus. Nós estamos alegres por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado, e sabemos que toda oportunidade que Deus dá, ela é bênção, amém? Glórias a Deus. Então gostaria de estar fazendo uma oração para nós começarmos, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos, ó Deus, reunidos no teu santo nome. Agora, Senhor Deus, é momento de nós estarmos falando contigo, ó Deus, quanto, ó Pai, a necessidade, Pai, dos teus servos, das tuas servas, Pai, e tudo, ó Pai, que nós temos vivido diante do Senhor. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, entrar com a tua infinita misericórdia, ó Pai, para conosco, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus de Israel, ser bênçãos, ó Pai, na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Frutifica, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, ó Pai, com que nós venhamos, ó Pai, está, Senhor Deus, cumprindo o teu propósito, ó Pai, e para a glória do teu nome, amém e amém. Amém, hoje. Convido o pessoal aí para estar participando conosco. Amém. Glórias a Deus. Através da live aí, você convida o pessoal para nós estarmos compartilhando também todas as bênçãos, todas as dádivas que o Senhor tem derramado sobre nós, amém? Glórias a Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias aí no texto que fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Que está em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Aleluia. A partir do versículo 42. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Verso 43. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 42. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, a partir do 42. Porque tinha uma filha, aleluia, era de 12 anos e estava à morte. Eu vou começar aqui do 40, porque são dois casos no mesmo destino, e dois milagres que Jesus faz no mesmo lugar, amém? Glórias a Deus. Naquela mesma caminhada, naquela mesma ida até a casa de Jairo, e Jesus, ele cura a filha de Jairo e também a mulher do fluxo de sangue. Diz assim o seu versículo 40 do capítulo 8: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando
E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha fluxo de sangue, que havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser cuidada ou curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Aleluia. E disse Jesus: quem é que me tocou? E quando, aleluia, e negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, aleluia, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas pegando-lhe na mão, ela, aleluia, glórias a Deus. Então Jesus, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou, aleluia, que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Glórias a Deus. Que maravilha, que maravilha. Mateus também, ele narra esse texto, está em Mateus capítulo 9, a partir do verso 18. Mateus 9, a partir do verso 18. Glórias a Deus. Mateus 9, a partir do versículo 18. Glórias a Deus. Diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher
que havia já 12 anos, padecia de fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: aleluia, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Glórias a Deus. Então, são os dois textos que falam a respeito da filha de Jairo, que estava morta, e da mulher do fluxo de sangue. A menina, a filha de Jairo, ela tinha apenas 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos que padecia daquele fluxo. E ambas experimentaram o agir sobrenatural de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós o adoramos, ó Pai, nesta tarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto, ó Pai, nós temos passado situações que têm ido contrárias, ó Pai, ao desejo do Teu coração, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o desejo do Teu coração é que todos tenham vida e a tenham em abundância, Pai. Pai, quantas pessoas, ó Pai, têm descido à sepultura, quantas pessoas, ó Pai, têm invadido, ó Pai, de uma forma, Pai, estrondosa, Pai, as regiões infernais, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, hoje, ó Pai, é tarde, Senhor Deus, de salvação. Hoje é tarde de milagre, ó Pai, e nós contamos, ó Pai, com as bênçãos, ó Deus, que desce do céu. Nós contamos, ó Pai, com a Tua Shekinah, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso, ó Pai, que o Senhor entra, Senhor Deus, com as providências, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, daquele que se aproxima do Senhor, naquele que busca a Tua face. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós estamos aqui, Senhor Deus, orando, ó Pai, para aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram, ó Pai, enfermas, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, quantas pessoas, ó Pai, estão, ó Pai, hoje, nesse momento, ó Pai, entubadas, ó Pai, nos hospitais, ó Pai, sem perspectiva, Senhor Deus, de vida, ó Pai. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Deus de Israel. O Senhor, ó Pai, é quem dá a última palavra, Pai. A última palavra, ela não é, Senhor Deus, do médico, mas a última palavra, ela vem do Senhor. E nós clamamos, ó Deus de Israel, pela vida, Senhor Deus, de todos aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, mesmo, Senhor Deus, nesses momentos difíceis, ó Pai, orado e clamado ao Senhor, te pedindo socorro, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, o socorro e a fortaleza, Pai, dessas pessoas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, prospera, Senhor Deus, o caminho delas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, com o Teu milagre, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que cada uma delas, Senhor Deus, seja alvo, Senhor Deus, da Tua cura, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, venha tomar, ó Pai, também, Senhor Deus, o nosso irmão Marco, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que foi operado ontem, Senhor Deus, do pulmão, que ele estava, Senhor Deus, no CTI.
E que teu Espírito Santo, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, dar uma boa recuperação. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, o teu querer, opera o teu efetuar, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós cremos, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, no teu milagre. Nós cremos, ó Pai, no propósito, Senhor Deus, do teu coração, Senhor Deus, de estar salvando as vidas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e o teu servo tem testemunhado, ó Pai, todas as oportunidades que ele tem, Senhor Deus, de quanto o Senhor é bom. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, da vitória, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por diversos, ó Pai, momentos, ó Pai, terríveis, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, mas hoje, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, hoje nós te pedimos, ó Pai, venha, Senhor Deus, com o teu poder, venha com a tua glória, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, venha, Senhor Deus, investir, Senhor Deus, nessas vidas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós te rogamos, ó Pai, por aquelas pessoas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, em momentos, ó Pai, de dificuldades, ó Pai, porque perderam seus empregos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e não tem, Senhor Deus, encontrado porta, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, eles possam, Senhor Deus, enveredar por elas, ó Pai. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, fortaleza nossa, Pai, aleluia, Deus, da vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, o teu rosto, ó Pai, faça resplandecer a tua glória, Pai, sobre essas vidas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a decisão, Senhor Deus, do teu ungido, ó Pai, da tua ungida, Senhor Deus, ele venha prevalecer, que não venha, Senhor Deus, ver uma decisão, Senhor Deus, da boca para fora, Pai, mas que venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, observar, Senhor Deus, os teus mandamentos, observar, Senhor Deus, a tua aliança, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glorioso Deus de Israel, oh, aleluia. Amados irmãos, então são dois textos belíssimos, né, a qual nós lemos, né, como podemos dizer, é um texto 2 em 1, né, tem duas histórias e num só texto. Então esses dois textos, eles se fundem, né, e conforme essa fusão desses textos, aleluia, glórias a Deus, conforme a fusão desse texto, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu diminuir aqui, estou sintonizando aqui para falar, ver se os irmãos estão falando comigo, né, e para a gente estar respondendo, orando, clamando, amém, glórias a Deus, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Então esses dois textos, eles estão na mesma trajetória, conforme eu disse aí, na mesma trajetória de Jesus. E nessa trajetória, Jesus, ele está em uma localidade, e quando vê, Jairo chega para chamar Jesus, porque sua filha está morta na sua casa. E no meio do caminho, ele encontra com essa senhora do fluxo de sangue, que está padecendo por causa do fluxo de sangue. E aí ele começa a estar falando com ela, depois que ela lhe toca, e ele vê que quando ela o toca, sai virtude dele. Então, amados irmãos, quando sai virtude de Jesus, aleluia, ela é curada, amém? Glórias a Deus. E a partir do momento que ela é curada, é uma coisa assim tremenda, porque Jesus, ele pergunta quem tocou, quem o tocou. Mas vamos estar pausadamente falando do texto, porque nós temos aí 2 horas para estar falando desse texto, amém?
Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, Jesus, ele fala a respeito dessa situação toda. Vou começar aqui. E aconteceu quando Jesus, aleluia, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, que era de quase 12 anos. Aleluia, glórias a Deus. E no outro texto nós lemos, ele diz assim que, aleluia, 9:18 de Mateus, dizendo-lhes ele essas coisas, eis que, aleluia, um chefe, né, que chegou até onde Jesus estava, o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Então, amados irmãos, nós conhecemos bem a respeito dos doutores da lei, nós conhecemos bem a respeito desses chefes, aleluia, glórias a Deus, lá em Israel, desses príncipes. E Jesus, ele disputava com eles nas sinagogas e falava a respeito do reino. Mas nesse momento, amados irmãos, é um momento ímpar para Jesus. Por causa de quê? Porque agora a situação ela fica diferente, porque morre a filha de um príncipe da sinagoga, de um chefe da sinagoga. E conforme morre a filha dele, e Jesus ele está no meio de uma multidão. E quando Jesus, estando no meio de uma multidão, isso acontece sempre, amados irmãos, para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus, vendo que ele se aproximou, ele chegou e se ajoelhou diante de Jesus, se prostrou diante de Jesus. E imagina aquela multidão em volta, olhando aquela cena, e ele fala: Jesus, a minha filha de 12 anos, ela, assim do nada, ela faleceu, e ela faleceu nesse instante, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. A gente vê, amados irmãos, conforme a virtude do mestre, a gente vê conforme Jesus, ele era assim, as pessoas davam crédito, as pessoas criam, Jesus era o verdadeiro mestre. E os sinais e as maravilhas que Jesus fazia chegavam a todos os cantos da terra. E agora esse chefe da sinagoga, ele vai até onde está Jesus, e ele diz a Jesus: minha filha, ela faleceu agora. Ele poderia simplesmente dizer dessa maneira: não, eu sei que todos nós nascemos, vivemos e morremos, e chegou a hora dela, e eu sei que ela vai para um lugar melhor do que nós estamos. Mas não, ele desejava no seu coração que a sua filha vivesse novamente, que a sua filha ela voltasse à vida. E ele clamou por Jesus, ele buscou a Jesus,
E muitas das vezes, amados irmãos, as coisas estão morrendo diante de nós, morrendo dentro da nossa casa, morrendo no nosso lar, no nosso trabalho. Muitas vezes é o casamento que não anda bem, muitas vezes é o nosso salário que não tem dado para pagar as contas, está morrendo tudo, e nenhuma das vezes nós buscamos a Jesus. Mas Jesus, ele verdadeiramente atendeu o chefe da sinagoga, ele atendeu Jairo prontamente. Será que nós podemos, nos nossos momentos difíceis, também estar clamando por Jesus, também estar buscando a Jesus, também estar falando com Jesus a respeito das causas que nós queremos que ele venha e verdadeiramente venha tocar, que ele venha se prontificar, nos ajudar nessa situação? Então Jairo, ele não teve dúvida. Jairo, ele sabia que o único que podia fazer a diferença na casa dele, na filha dele, no corpo da filha dele, seria Jesus. Então, amados irmãos, ele poderia ser até mestre em Israel, mas ele sabia que havia em Israel um mestre dos mestres. E a fama de Jesus, ela corria de regiões em regiões, ela corria toda a circunvizinhança, e onde a fama de Jesus chegava, todas as pessoas falavam bem dele. E esse bem Jairo também ouvia falar, esse bem Jairo também ouvia a respeito do mestre. É por causa disso que Jairo vai ao encontro do Salvador. E quando ele chega perto do Salvador, está diante de Jesus, em volta de Jesus, uma grande multidão. Mas Jairo, ele chega até Jesus e ele prostra diante de Jesus, porque o favor que Jairo precisava era um favor que nenhum mestre da terra poderia fazer. E ele vai diante de Jesus e fala: olha mestre, a minha filha, ela faleceu agora mesmo, mas eu sei que o Senhor, impondo as mãos sobre ela, ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. Então Jesus, ele sai da localidade que ele está, Jesus sai do lugar que ele está, e Jesus vai junto com Jairo. Jesus, ele poderia ter dito assim: se morreu, não tem mais o que fazer. Se morreu, agora é só enterrar. Não. Nós podemos ver que na casa de Jairo estava ali os instrumentistas já tocando. Imagino eu que as carpideiras, aquelas mulheres que eram contratadas para chorar, estavam ali pranteando a filha de Jairo, e todos estavam ali chorosos. Mas Jairo, ele não desiste, Jairo, ele não desanima. Jairo, ele sabe que Jesus, ele pode fazer algo pela filha dele. Amados irmãos, nós passamos por um grande momento, um momento terrível, a qual toda a humanidade passou, que é o Covid-19. E durante essa pandemia, nós trouxemos muitos textos que falam a respeito do que Deus poderia ter feito para conosco. Mas muitas vezes nós ficamos com o nosso orgulho. Nós não queremos descer conforme Jairo, ele desceu diante do mestre, conforme Jairo se prostrou diante desse Deus. Porque todos aqueles que se prostram diante de Jesus, Jesus, ele faz um milagre. E o milagre que Jesus faz
nenhum curandeiro dessa terra pode fazer. Então, Jairo, ele se prostrou diante do mestre, e o mestre salvou a filha dele. E conforme eu estava falando que muitos textos nós trouxemos a respeito dessa pandemia, as Sagradas Escrituras falam em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, tem alguns requisitos, alguns sis por aí. Então, ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então, amados irmãos, a primeira coisa, aleluia, é chamar pelo nome do Senhor. O nome que está acima de todo o nome é o nome de Jesus. Porque se não fosse esse nome, amados irmãos, de maneira nenhuma nós estaríamos aqui. Porque foi com preço de sangue que esse nome, amados irmãos, Jesus Cristo, ele se doou por nós. Ele verdadeiramente se entregou por mim e se entregou por você. Amém? Glórias a Deus. E aí a gente encontra também no texto, aleluia, para você saber de que modo e o porquê eu estou falando isso. Em Filipenses capítulo 2, a gente vê que Jesus ele foi enviado por Deus para vir à terra e salvar a humanidade. E nós precisamos entender que Jesus, ele precisa ser adorado, Jesus ele precisa ser buscado, não é de qualquer maneira. Diz assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão, aleluia, no Espírito, se algum entregar-lhes afeto e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, aleluia, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é seu propriamente, seu, aleluia, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, aleluia, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então somente esse Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Não há outro a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas, e ele tem feito todas as coisas por mim e por você. Amém? Glórias a Deus, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quero também trazer aqui, conforme nós estamos falando a respeito de como nós devemos proceder diante de uma autoridade, diante de
diante do soberano Deus de Israel. Primeiro é chamar pelo nome dele. E Jairo, ele foi chamar pelo nome de Jesus. E agora, quando Jairo, ele chama pelo nome de Jesus, Jairo, ele se prostra diante de Jesus. Jairo, ele chama por Jesus. E agora, Jairo, ele se prostra e se humilha diante de Jesus. E aqui, o segundo passo é se humilhar diante de Jesus. E Jairo, ele cumpre esse requisito, porque ele conhece de quem ele está diante. Ele sabe que esse Senhor não é qualquer Senhor, mas esse Senhor é o Deus de toda a terra. Amém? E ali está dizendo se humilhar e orar. E agora ele ora ao Senhor. Ele diz: minha filha está, minha filha está moribunda. No outro texto diz, e nesse texto de Mateus diz que a minha filha faleceu. E quando ele diz que a minha filha faleceu, mas bem sei que o Senhor, impondo as mãos sobre ela, ela viverá. Então, amados irmãos, ele ora diante do Cristo vivo, e ele busca ao mesmo tempo a face de Jesus. E quando ele busca a face de Jesus, o milagre acontece, amados irmãos, o milagre acontece. Então, ouvirei dos céus. Agora Jesus, ele fala assim: eu vou contigo até a tua casa. E Jesus, ele toma caminho para ir com Jairo até a casa dele. E aqui está dizendo: eu ouvirei do alto dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, se nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, se nós fizermos tudo aquilo que o Senhor quer que façamos verdadeiramente, Ele entrará com providência na minha vida e na tua vida. Nós não estamos livres de situações que venham a nos aborrecer, de situações que venham estar destruindo a nossa caminhada aqui na terra, mas o Senhor Jesus, Ele é Senhor de todos. Ele pode, em nome de Jesus Cristo, nós podemos clamar em nome de Jesus Cristo para que Ele venha fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, amados irmãos. Então Jesus, ele vai com Jairo até a casa dele. E quando Jesus, ele está indo com Jairo, acontece uma nova situação. Jairo veio buscar a Jesus para salvar a filha dele. Imagina que Jairo, ele tinha pressa, mas Jesus, ele veio para salvar, aleluia, ele veio para buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Então, amados irmãos, ele encontra uma senhora. Essa senhora, ela toca na orla de Jesus. E quando essa senhora, ela toca na orla de Jesus, ela fica curada imediatamente. Ela fica curada imediatamente. Essa senhora, ela é chamada da mulher do fluxo de sangue. E quando a cura dela acontece, Jesus, ele fala assim: olha, alguém me tocou. Alguém me tocou. Quem me tocou? E quando Jairo, ele vai buscar Jesus, Jesus, ele está diante de uma multidão. E quando Jesus, ele vem com Jairo, também se encontra aquela multidão andando em torno de Jesus, uns na frente, outros do lado, outros atrás. E Jesus agora, ele fala assim: alguém me tocou. Quem me tocou? E Pedro, conforme ele era aquele que sempre precipitava, Pedro, ele era muito afoito, ele fala assim: Senhor, a multidão te oprime,
a multidão te aperta, e essa multidão que está andando contigo, todos te tocam. E Jesus, olhando para Pedro, diz assim: olha, Pedro, alguém me tocou, mas alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu sei que de mim saiu virtude. Amados irmãos, é muito forte essa passagem em si, porque Jesus, ele diz: alguém me tocou de uma maneira diferente. Pedro fala: a multidão te toca, a multidão tem te oprimido, e todos têm tocado em Jesus, mas alguém tocou de uma maneira diferente. Eu não sei quanto tempo você tem buscado o teu milagre, não sei quanto tempo você tem se colocado na presença do Senhor, falado com o Senhor a respeito, aleluia, glórias a Deus, a respeito do teu cônjuge, a respeito, aleluia, daquela causa na justiça. Eu não sei o quanto tempo você tem falado com Jesus a respeito dos problemas familiares, a respeito de uma dor que você tem passado, e uma dor que você nem entenda. Eu não sei o que tem acontecido contigo, eu não sei quanto tempo você tem orado pelo seu esposo, pelo seu filho, eu não sei, mas aqui o Senhor Jesus, ele diz: alguém me tocou de uma maneira diferente. Havia uma multidão tocando em Jesus, mas aquela pessoa tocou de uma maneira diferente, porque em Jesus saiu virtude. Que nós venhamos nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, tocar em Jesus de uma maneira diferente, e o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Aleluias. Esse Deus, ele quer fazer a diferença na tua vida. Ele quer operar esse milagre de que você tanto precisa, esse milagre que você tanto busca. Essa senhora que tocou em Jesus, o texto diz que ela padecia dessa enfermidade do fluxo de sangue há 12 anos. E durante esses 12 anos, amados irmãos, ela gastou todos os seus haveres. E a Sagrada Escritura aqui diz que não melhorava, mas se piorava. A intensidade do sangue que fluía dela, ao invés de estancar, parecia que saía mais. E para ela ainda tinha uma situação pior, porque em Israel ela não podia sair no meio da multidão. Ela não podia, até mesmo a cama que ela dormia, outra pessoa não podia sentar na cama dela, porque ficaria imundo até a tarde. A mulher com fluxo de sangue, mas ela tocou no mestre, mas ela imediatamente ela foi levada, aleluia, pelo, como se diz assim, o pedido de socorro dela própria. Ela falou: eu sei. Conforme Jairo também sabia que o único que podia fazer milagre seria Jesus Cristo. E naquele exato momento ela vai e toca em Jesus. E naquele momento que ela toca em Jesus, ela fica curada. Ela fala assim: eu levei 12 anos e eu investi na minha saúde todo o meu sustento, aleluia, todo o dinheiro que eu tinha de reserva, eu investi na minha saúde e não aconteceu nada. Mas agora, somente encostando na orla do mestre, aleluia, glórias a Deus, eu estou sã, eu estou curada. Imagina que Jairo, ele se prostra na presença do mestre, no meio daquela multidão. Diz que ele se prostra e o adora. Agora para tocar na orla do mestre, na orla das vestes do mestre, ela não podia estar de pé. Quem toca na orla também tem que se prostrar. E ela se prostrou, ela se enfiou no meio daquela multidão,
e ela fez um esforço enorme. Imagina que ela era uma mulher fraca, franzina, porque há 12 anos ela perdia, aleluia, sangue, mas ela se esforçou para trocar na orla do mestre. E o mestre disse: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Que nós venhamos tocar em Jesus de uma maneira diferente nessa tarde, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, fazer com que o mestre perceba que dele está saindo virtude, que essas virtudes do Espírito Santo de Deus venha sobre mim, que essas virtudes do Espírito Santo de Deus venha sobre você, que você venha ficar curado nesta tarde, que você venha receber o favor de Deus nessa tarde, que você venha ser alvo dos seus milagres, que seus problemas na justiça venham ser resolvidos por causa desse glorioso Deus de Israel. Então, amados irmãos, não tem para onde correr, não tem outro, é somente Jesus. Jesus é o único intercessor entre Deus que está no céu e os homens. Jesus é o único intercessor, está escrito nas Sagradas Escrituras, não tem outro. Nós precisamos, amados irmãos, continuar crendo. Aquela mulher havia 12 anos que padecia daquela enfermidade, mas ela foi diante do seu milagre, ela foi buscar o seu milagre, e ela recebeu o seu milagre. E nesta tarde você também pode receber o teu milagre. Amém? Glórias a Deus. Quero estar orando mais uma vez por você nesta tarde. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas, Senhor Deus, têm padecido, ó Pai, necessidades, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos pais de famílias, ó Pai, ou mãe de famílias, ó Deus, vivem, Senhor Deus, peregrinando, Senhor Deus, pelas marquises, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vivem, Senhor Deus, como andarilhos, ó Pai, porque perderam, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, o prazer de viver dentro do lar, o prazer de viver com a sua família. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e essa mulher, ó Deus de Israel, aleluia, ela estava numa situação difícil, ó Pai, porque ela tinha perdido todos os seus haveres, aleluia, ela tinha gastado tudo, ó Pai, e nada melhorava, Pai, antes ia de mal a pior. Mas quando ela teve um encontro real com o Senhor, quando ela tocou na orla das tuas vestes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pôs um fim, Senhor Deus, ao seu sofrimento. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, Pai, nós oramos, ó Deus, nessa tarde, Pai, nós clamamos, ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, têm buscado, Senhor Deus, o teu favor, quantas pessoas têm orado, Senhor Deus, a respeito dos seus familiares, quantas pessoas, ó Pai, têm clamado a respeito de sua vida, ó Deus de Israel, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor ainda continua da mesma maneira, Pai, aleluia, Senhor Deus, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que não morreu, ó Pai, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, ó Deus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nessa tarde, ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, têm acompanhado o pastor Carlos, ó Pai, a respeito, Senhor Deus, dessa oração, a respeito, Senhor Deus, do explanar, Senhor Deus, das tuas sagradas escrituras, ó Pai, e tem acompanhado o texto, ó Pai, o quanto o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, teve compaixão, Senhor Deus, dessas almas, ó Pai, dessas vidas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus também, Senhor Deus, nesta tarde, quantas pessoas têm pedido ao Senhor, ó Pai, que venham ter compaixão, Senhor Deus, das suas vidas também, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, porque sabemos, ó Pai, que a nossa oração move a tua mão, ó Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, te suplicamos, ó Pai, faça toda a diferença, ó Deus santo, aleluia, Senhor Deus, que tudo pode. Queremos, ó Pai, clamar, ó Pai, queremos te pedir, ó Deus, aleluia, Deus de Israel. Quantos pais, ó Deus, têm clamado, ó Pai, pelas suas filhas, ó Deus,
E muitas, Senhor Deus, dessas filhas, ó Pai, têm, aleluia, vendido seus corpos, ó Pai. Quantas filhas, ó Pai, têm vivido, Senhor Deus, nas cracolândias, ó Pai, da vida, ó Pai. Quantas filhas, ó Pai, não dão mais ouvido, ó Pai, aos seus pais. E diante, ó Deus, dos olhos, ó Pai, dos pais terrenos, ó Pai, eles já estão considerando, Senhor Deus, essas filhas, ó Pai, como perdida para o mundo, perdida, Senhor Deus, para as drogas, perdida, Senhor Deus de Israel, para situações adversas, Senhor Deus de Israel. Mas ainda assim, há esperança, Pai, nos seus corações, ó Deus de Israel. E eles, Senhor Deus, têm ouvido o teu servo, Senhor Deus, falar a respeito, ó Deus, do teu poder, ó Pai, sobrenatural, ó Pai. E eles também, Senhor Deus, nessa minha oração, têm clamado, Senhor Deus, para que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, um ressuscitar, ó Pai, aleluia, Deus de Israel. Ressuscita, Senhor Deus, a esperança, Senhor Deus, que se perdeu. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, revigora, Senhor Deus, as forças, ó Pai, desses pais. Ó Deus de Israel, revigora, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faça toda a diferença, Deus de Israel. Quantas pessoas, ó Deus, têm, aleluia, vivido, ó Pai, momentos de terror, ó Pai, por causa desse Covid-19, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantas pessoas, ó Pai, estão enfrentando, ó Pai, necessidades extremas, ó Pai, a ponto, ó Pai, de vender o almoço para comprar janta, ou nem almoço para vender tem, ó Pai. Tem, Senhor Deus, passado, ó Pai, por dificuldades, ó Pai, terríveis, ó Deus. E nós já te clamamos, ó Pai, nesta tarde, ó Pai, que toda a esperança, Pai, venha, Senhor Deus, ser revivificadas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, venha fluir, ó Deus. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Faça, Senhor Deus de Israel, toda a diferença, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E aí, amados irmãos, glórias a Deus. Jesus, ele diz assim: quem me tocou? E aquela senhora, ela concisa de um milagre que havia acontecido na sua vida, ela não podia mais se ocultar diante de tão grande e sobrenatural milagre. E ela levantou as suas mãos e falou: foi eu, Senhor, que te toquei. E ela declarara a ele tudo o que havia sucedido em sua vida. Ela declarou a Jesus o quanto ela sofreu naqueles 12 anos. E ela disse: por causa disso te toquei. E Jesus, ele diz a ela assim: vai, a tua fé te salvou. Oh glória, aleluia. A fé salvou, aleluia, essa senhora. E nós sabemos, amados irmãos, que muitos ainda não têm encontrado forças para ir encontrar Jesus. Imagina você no lugar dessa senhora que estava padecendo já há 12 anos por causa do fluxo de sangue. Imagina, já 12 anos. Imagina o quanto havia de fraqueza nela. Ela podia desistir naquele exato momento e falar assim: olha, que situação que eu estou passando, eu vou desanimar, eu vou deixar isso para lá, eu não quero mais, eu não quero lutar pela minha vida mais, eu não quero lutar por essa situação mais. Mas mesmo fraca, ela foi
ao encontro de Jesus. E eu quero te dizer nessa tarde, muitas coisas já voltaram ao normal. E nós encontramos ainda uma grande gama de pessoas que têm deixado de congregar, deixado de voltar à presença do Senhor, deixado de buscar a Jesus. Mas você pode voltar à presença de Jesus. Você não está indo atrás de homens, mas você está indo atrás do autor e consumador da sua fé. Você está indo atrás daquele que pode, aleluia, fazer reviver, daquele que pode trazer a cura, não somente para você, mas para um ente querido. A Bíblia diz que Jesus, Ele é Senhor, tanto do passado, conforme do presente, conforme do futuro. E nós sabemos que Jesus, Ele diz assim: eu sou o Alfa. O Alfa significa o princípio. Eu sou o Ômega e eu sou o fim. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós buscamos por Jesus, Ele muda o nosso passado, porque Ele diz que o nosso passado é lançado no mar do esquecimento. Ele transforma o nosso presente e Ele muda o nosso futuro. Por quê? Porque quando nós servimos a Jesus, quando nós nos colocamos na mão do Mestre, o nosso futuro, ele é um futuro brilhante. Por causa de quê? Porque nós estamos na presença do Senhor, e as nossas orações, elas vão fazer parte da vida dos nossos filhos no futuro, elas vão fazer parte da vida dos nossos netos no futuro. E que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca perder de vista, aleluia, esse grande amor, essa grande luz. Porque essa luz muitas vezes você vai procurar quando você não encontra mais, quando você não pode mais. Então é momento, enquanto resta força em você, até mesmo rastejando, vai atrás do Mestre, vai em busca do Mestre, porque um dia pode ser tarde demais, mas ainda há tempo de você estar buscando a presença do glorioso Deus de Israel. E Ele, amados irmãos, Ele está aqui conosco nessa tarde, porque são palavras que Deus colocou na minha vida, no meu coração, e eu não posso deixar de falar. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz no versículo 17 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Nós precisamos entender que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não era digno dela. Nós precisamos, amados irmãos, colocar a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos entender que Deus veio para salvar todos aqueles que se havia perdido. Então Deus, Ele está em nosso encalço para nos dar o melhor dessa terra. Ele tem chamado a mim, Ele tem chamado a você para comer o melhor dessa terra. Será que temos experimentado o melhor dessa terra? Será que temos feito toda a diferença nessa terra? Ou temos vivido com irresponsabilidade com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus, entender todo o plano perfeito que Deus tem feito para mim e para você. As Sagradas Escrituras diz que Jesus, Ele se ofereceu em holocausto no meu lugar e em teu lugar. Jesus, Ele é o Cordeiro perfeito enviado por Deus para morrer pelo meu pecado e morrer pelo teu pecado. E Jesus, quando Ele morreu, o sangue de Jesus foi aspergido ali na cruz do Calvário, e aquele sangue que foi aspergido ali na cruz do Calvário, ele veio sobre mim para pagar os meus pecados. Ele veio sobre mim para que eu fosse verdadeiramente salvo, e também a tua vida fosse salva. E Ele te chama nessa tarde, porque a Bíblia diz em
aleluia, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele tem um coração grandioso para conosco, mas nós precisamos também saber que Deus, ele não leva em conta o tempo da minha ignorância, o tempo da tua ignorância, mas também ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, se nós formos culpados, amados irmãos, quando nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, a sentença é uma só: é inferno. E a sentença daqueles que procuram a Deus, daqueles que verdadeiramente têm se colocado para fazer um melhor nessa terra, Deus verdadeiramente, ele diz para mim e para você: entrai pelas portas, aleluia. Está aqui a Jerusalém Celestial, está preparado para você desde o princípio dos tempos. Então nós precisamos entender que Deus, ele está fazendo uma grande obra na minha vida e na tua vida. Então nós temos que nos doar ao Senhor. Nós temos que deixar o Senhor fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. E aí, nessa situação toda, uma grande comissão, amados irmãos. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 17. Aleluia. Mateus capítulo 28, a partir do verso, voltando mais atrás, a partir do verso 16. Ele diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todos, aleluia, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, aleluia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que Jesus, ele venha fazer toda a diferença na tua vida, porque Jesus agora, ele tem uma comissão para os discípulos. E essas palavras constituem uma grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores, em todas as gerações. Declara o alvo da responsabilidade e ortoga, aleluia, da tarefa missionária da igreja. A igreja deve ir a todo o mundo pregar o evangelho, em toda parte, aleluia, glórias a Deus, em conformidade com a revelação de Jesus Cristo e dos apóstolos. Esta parte de Cristo e dos apóstolos, essa tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações. O evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão dos pecados, na promessa e no recebimento do dom do Espírito. Aleluia, do dom do Espírito Santo. E na ortogação de separar-nos dessa geração perversa, ao mesmo tempo em que essa geração perversa, aleluia, glórias a Deus, nós esperamos, aleluia, a volta de Cristo. O propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão o mandamento de Cristo. Este é um único, aleluia, imperativo direto no texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversão. As energias espirituais não devem, aleluia, ser concentradas
meramente em aumento de número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos, em separar-nos, aleluia, que o seguem de todo o coração para fazer a sua vontade. Nota-se ainda que Cristo ordena a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aqueles que creem em Cristo devem abandonar o presente sistema mundano, maligno, e superar-se da sua imoralidade. Jesus Cristo, glórias a Deus, ao mesmo tempo expor a sua malignidade. O que crê em Cristo e no Evangelho deve ser batizado em água, aleluia, e este ato apresenta o compromisso que assumiriam de renúncia à imoralidade, glórias a Deus, ao mundo e à sua própria natureza pecaminosa, e de se consagrar sem reservas a Cristo e aos propósitos do reino de Deus. Cristo estará Cristo estará com seus seguidores obedientes através da presença e do poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. Deve ir a todas as nações e testemunhar somente, e depois, glórias a Deus, do ato, sejam revestidos de poder. Então, a partir desse momento, Jesus, ele comissiona todos os seus discípulos. E Jesus tem comissionado a minha pessoa, Jesus tem comissionado a sua pessoa para ser missionários, para evangelizarmos as nações, para que todos venham ter o pleno conhecimento de Deus Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, aí a gente vê todas essas coisas, amados irmãos, que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Glórias a Deus. E aí, nessa grande comissão que Ele tem te chamado, Ele tem falado aí no verso 20, Ele diz que está conosco todos os momentos da nossa vida. Amém? Essa promessa é garantia de que Jesus Cristo, para que estejamos completos, é a garantia de ganhar os perdidos e ensinar-lhes a obediência, aleluia, aos padrões de retidão. Jesus ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada um, aleluia, cada um de seu filho ou do filho seu. Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo, através da palavra. Não importa a tua condição, e glórias a Deus, e vê com solicitude cada detalhe das lutas, glórias a Deus, e provocações da vida, e concede a graça suficiente, glórias a Deus, como a sua presença, para ter lugar de vitória até o fim. Esta é a resposta do crente ante cada temor, dádiva, problema, angústia e desânimo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem vindo com seu poder. Senhor Jesus Cristo tem vindo com graça fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Amém? Então, em Atos capítulo 1, verso 8,
ele diz assim aos discípulos por causa da grande comissão. Ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, toda Samaria até os confins da terra. Então, e agora ele vai colocar diante dos discípulos, ele vai colocar aos discípulos, aleluias, essa situação de estar recebendo o Espírito Santo para serem representados nessa grande comissão. Amém? Em nome de Jesus. E aí, amados irmãos, a Sagrada Escritura diz que ele chega na casa de Jairo. Amém? Verso 47. Tendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando ante ele, aproximou-se tremendo, e prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todos os povos a causa por que lhe havia tocado, e como logo se sarara. Amém? Jesus sarou aquela senhora. Jesus, ele mudou a história daquela senhora. Jesus também, ele pode mudar a minha e a tua história. Amém? Jesus, ele pode fazer toda a diferença. E nós temos que ter fé nesse Jesus. Nós temos que buscar a face desse Deus dia após dia. Não tem como nós deixarmos Jesus de lado, porque Jesus, ele não pode ser tocado. Jesus, ele não pode de maneira nenhuma. Ele não cabe, aleluia, dentro da nossa casa. Ele é maior. Nós precisamos entender que esse Deus, ele não foi feito para habitar em casa humana. É diferente. Então, que venhamos, amados irmãos, prestar culto a esse Deus. Precisamos confiar, conforme Jairo, conforme essa mulher do fluxo de sangue. Ele já tinha gastado tudo, antes indo de mal a pior. Agora, a Sagrada Escritura diz que ele chega na casa de Jairo, 48, e ele disse: tem bom ânimo, a tua filha, aleluia, ela não está morta, mas apenas dorme. Ele disse: a tua fé te salvou, vai em paz. E essa ainda falando, chegou um da sua casa, do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que vão dizer isso para você, vão falar contigo: ó, não incomode mais Jesus Cristo, você já pediu tanto. E isso aconteceu com Jó. A própria mulher de Jó, ela disse assim: olha, ainda conservas a tua fidelidade nesse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Olha o teu estado, olha conforme você está. E ele disse para a mulher: olha, tu recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal não quer tu aceitar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então nós precisamos saber que Deus, ele salva, que Deus cura, que Deus liberta. E quando na casa de Jairo, aquelas pessoas que vieram avisar, fala: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre.
Isso pode estar escrito na Bíblia, mas não siga isso. Nós temos que incomodar o Mestre, porque a Sagrada Escritura diz também que a tua oração ela pode muito em teus efeitos. E Jesus nos ensina a estar incomodando Ele, buscando Ele. Jesus nos ensina que precisamos depender dEle. E a nossa dependência ela tem que ser totalmente no Mestre. Que venhamos colocar totalmente a nossa dependência nele, para que Ele venha agir nas nossas vidas, em nome de Jesus, para que Ele venha fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. E aí, quando ele chega, ele depara também com a multidão que está ali na casa de Jairo. E encontrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Então, tem muita gente também que vai rir de você, para falar com você assim: olha, esses teus projetos, eles são projetos falidos. Mas creia que os teus projetos ainda estão diante dos olhos de Deus. Os teus projetos ainda estão nas mãos de Deus. Aquilo que você almeja planejar, aquilo que Deus planeja te dar, você vai ter em nome de Jesus. Não deixe de lutar, não deixe de ir atrás dos seus sonhos, mas que você esteja em nome de Jesus Cristo fazendo toda a diferença. Aleluia, glórias a Deus, para estar recebendo de Deus o melhor de Deus nessa tarde. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Muitas pessoas, elas vão rir de você. Muitas pessoas, elas vão debochar de você. Muitas pessoas, elas vão tentar te desanimar, porque a Sagrada Escritura diz em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. E quantas pessoas, amados irmãos, têm tentado fazer você desanimar, mas não são elas que estão tentando fazer você desanimar, mas é o que está por trás delas. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer operar, Deus quer fazer um milagre. E esse milagre de Deus é o que nós precisamos receber. E a gente pode olhar assim e falar: não, o pastor Carlos, ele não precisa do milagre de Deus. Não precisa, eu preciso também do meu milagre. Cada um de nós precisamos de pelo menos 4, 5 milagres. Um é um milagre da casa própria, um é um milagre da saúde, um é um milagre do casamento. E assim somos todos nós dependentes de Deus. Nós precisamos entender que Deus quer trabalhar, que Deus quer fazer com que nós venhamos ter projetos, sonhos. Amém? Nós não podemos desanimar diante das circunstâncias. Deus, Ele vai operar e vai fazer toda a diferença em nome de Jesus. Amém? E ali Pedro, Tiago e João e o pai da menina e a mãe da menina entram na casa. Imagina. E aquela multidão que estava a caminho, aquela multidão que estava rindo de Jesus, Jesus falou assim: abre alas, que eu quero passar, dá licença, que eu quero ir aonde está a menina. E ali, amados irmãos, Jesus, chegando aonde estava a menina, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Então, amados irmãos, aqueles teus projetos, aqueles teus sonhos que estão ali ainda engavetados, você vai tirar eles para fora e vai falar assim: não, em nome de Jesus, nenhum projeto meu vai ser frustrado, porque eu tenho andado com Deus. Nenhum projeto meu vai ficar engavetado, porque o Senhor, Ele tem plano na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, venha colocar para funcionar todos os teus projetos, em nome de Jesus.
nem é que seus projetos sejam pequenos, seja menor. Coloque nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, que Ele vai fazer toda a diferença na tua vida, amém? Glórias a Deus. E ali, a partir do momento que Ele restaura a vida da menina e coloca nas mãos de sua mãe e de seu pai, falou assim: a alimenta, dá ela o que comer, dá ela o que beber. Aleluia, glórias a Deus. Imagina a multidão agora lá do lado de fora que estava rindo dele. Imagina aquela multidão. Não, ela morreu sim, estava ali pranteando, estava ali chorando, e agora vê a menina. Imagina o brado de vitória, imagina a alegria do coração daquelas pessoas, imagina toda a parentela vendo aquela menina agora. Nós precisamos, amados irmãos, crer nesse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, esse Deus, Ele pode agir na tua vida, Ele pode agir na minha vida, ainda nessa tarde. Ele pode transformar esse teu deserto em mananciais de água viva. Ele pode transformar, aleluia, toda maldição em bênção. E você pode ser uma bênção onde você estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vamos colocar para funcionar tudo que está engavetado. Talvez Ele tenha chamado, talvez Ele tenha falado contigo e você não tem dado a devida atenção, mas nesta tarde você vai dar a devida atenção ao nosso Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí com a série de lives aí no YouTube. Estamos aí com a série de live no Facebook, e eu quero pedir a você, amado irmão, amada irmã, que esteja aí compartilhando, para que outras pessoas possam receber de Deus, para que outras pessoas possam estar, em nome de Jesus Cristo, também ouvindo a palavra do Senhor. Nesta tarde, a nossa missionária Vera já tinha avisado a semana passada do passeio que ela ia visitar a sua filha, do passeio que ela ia fazer para visitar a sua filha, e ela foi e tirou um tempo para estar com a sua filha. A semana que vem, se Deus quiser, a nossa missionária Vera estará conosco de novo, e nós assim nos assentaremos para estar frutificando o reino de Deus, amém? Para estar falando do seu poder, da assunção, de tudo que Ele queira falar, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Nosso pastor Márcio também estive lá na quarta-feira, foi uma benção, a igreja estava cheia, graças a Deus, muitos rostos conhecidos, e nós tiramos um tempo muito bom lá, umas pregações assim ungidas, cheias da presença de Deus. Foi um tempo assim muito bom, um tempo maravilhoso, e a gente espera também que o nosso pastor venha nos agraciar aqui também, e que nós venhamos fazer essa parceria fluir, em nome de Jesus, amém? Então nosso amado irmão Augusto também está transmitindo aí, conforme eu disse, para os amados irmãos, pela a rádio web Kadosh, né? O profeta Augusto e a missionária Gisele tem transmitido aí para a rádio web Kadosh a transmissão dessa live nesta tarde. E os irmãos também que quiserem compartilhar, estejam compartilhando aí para a gente divulgar o Evangelho do Reino, amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, que o Senhor esteja guardando, né, a cada um de nós. O pastor Carlos também, ele deseja ser alvo das vossas orações. Ele deseja que você esteja orando, clamando por ele, e que você venha estar aí
fazendo toda a diferença. Amém? Nós estamos aí, conforme nessas transmissões aí, nós estamos aí muitas vezes com 30, 40 compartilhamentos, e isso tem bênção para o reino. Amém? E eu continuo contando com a oração dos amados irmãos. Amém? Eu quero mais uma vez estar orando, porque eu creio que muita oração, muita unção. Amém? Eu creio que a oração, ela move a mão de Deus e faz toda a diferença. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, por todas essas pessoas, ó Pai, que tem, Senhor, nos acompanhado aí pela live. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, essas pessoas que têm, Senhor, enviado as suas perguntas, ó Pai, têm, Senhor, palestrado conosco, ó Deus de Israel. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, envolva, Senhor Deus, a todos, ó Pai, com as tuas mãos poderosas, dando saúde, dando paz, dando alegria, prosperidade, fazendo, Senhor Deus, com que suas famílias, ó Pai, sejam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cuidadas, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, porque a tua palavra diz, Senhor Deus de Israel, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, assim nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o teu favor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aleluia, glórias a Deus, que tenha, Senhor Deus, engrandecidos, Pai, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, que tenha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fazendo toda a diferença. Assim, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, amados irmãos, conforme as histórias aí, conforme nós dissemos, elas se fundem, né? Aí, Jesus, ele chega à casa de Jairo e o milagre acontece. Ele chega, aleluia, aonde ele está passando pelo caminho, o milagre também acontece. Então, Jesus, ele entra na casa e o milagre acontece. Quando ele entra na casa e o milagre acontece, a filha de Jairo, ela ressuscita. Eu sei, amados irmãos, que quantas mães têm chorado pelos seus filhos, ó Deus, aí nos tráficos, né? E conforme essas mães, elas têm sofrido, assim, têm chorado, têm passado maus bocados também, nós sabemos que Deus, ele quer ressuscitar uma vida espiritual consagrada dos teus filhos para com Deus. E para que haja paz na tua casa, você não pode parar de orar, você não pode parar de clamar ao Senhor. E quando você clama, quando você ora, quando você fala com Deus, Deus, ele envia socorro do céu. Deus, ele envia os seus anjos para fazer toda a diferença. Então, amados irmãos, hoje é momento de nós estarmos experimentando o melhor de Deus. Hoje é momento de nós estarmos experimentando, assim como Jairo, como essa mulher do fluxo de sangue, receberam o milagre de Deus. Nessa tarde também você pode receber o milagre desse Deus que tudo pode. Amém? Então, basta você chamar a Deus, basta você conversar com Deus. A tua oração não é uma ladainha, a tua oração não é para viver em vãs repetições, mas sim para chamar a Deus para estar contigo nessa luta, para chamar a Deus para estar contigo nessa batalha. E quando você chama a Deus para estar contigo nessa batalha, mesmo que você não o veja, Ele está. Mesmo que você não o toque, mas Ele está. Aí você recebe a tua vitória. E nós sabemos que também Ele recebe junto contigo. E quando Ele recebe, Ele doa essa vitória para você. Porque os nossos filhos não são nossos filhos, mas são filhos de Deus. A gente tem que colocar, tá aí, Senhor, o filho que o Senhor me deu. Quando nós temos os nossos filhos, nós da igreja evangélica, nós o apresentamos, o nosso filho, diante de Deus. E quando nós apresentamos os nossos filhos diante de Deus, nós não podemos deixar de orar, de consagrar a nossa casa, de consagrar a nossa família, assim como Jó consagrava os seus filhos quando ele saía em turnos
para ir à casa de seus irmãos. Jó, ele consagrava os seus filhos. Então, amados irmãos, é momento de nós estarmos fazendo toda a diferença para que Deus venha entrar com providência na minha vida e na tua vida. E esse Deus, verdadeiramente, Ele fará, amém? Com que você venha receber essa cura, para que você venha receber esse milagre, amém? Glórias a Deus. Aqui em Mateus, aleluia, 18, Mateus 18, aleluia, Mateus capítulo 9, verso 18, né? Mateus 9, glórias a Deus. A gente vê Jesus, Ele operando, Ele não olha quem. A gente vê que Jairo era chefe da sinagoga, e a mulher do fluxo de sangue, ela estava falida. Jairo tinha riquezas, mas ele não podia trazer a filha dele de volta. E ele, embora ele gastasse todos os seus haveres, Jairo, se ele gastasse todo o seu dinheiro, ele não podia trazer sua filha de volta. Mas ele sabia quem podia trazer a sua filha de volta, que é Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado todos os seus haveres, ela estava falida. E mesmo ali gastando tudo, ela não conseguiu sua saúde de volta. Ela só conseguiu a sua saúde de volta quando ela clamou ao Pai. Aí nós temos uma visão ampla, que não importa quem está chegando na presença de Deus, não importa quem é você, mas se você chega à presença de Deus, Ele opera de uma forma sobrenatural. E essa forma sobrenatural que Ele chega, você recebe a tua vitória. Você recebe no nome santo do Senhor Jesus Cristo aquilo que você tem buscado diante dele. E quando você busca diante do Senhor, Ele jamais te lança fora de mãos vazias. Nós precisamos, amados irmãos, falar com Deus. Nós precisamos cumprir todo o propósito. Um buscava pela a sua filha, um buscava pela sua família, e outro buscava por si mesmo, porque precisava do favor de Deus. Então, se você tem buscado por você mesmo, ou se você tem buscado por sua vida, aleluia, você tem buscado pela vida dos seus familiares, nós cremos em nome de Jesus Cristo que você vai ter a sua vitória, você vai encontrar a sua vitória. E essa vitória, de nenhuma maneira, amados irmãos, ela vai vir por acaso, mas nós podemos saber que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida, na vida dos teus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu quero agora estar orando por você, e depois da oração a gente já vai encerrar, porque eu creio que já falei tudo aqui que poderia ter falado a respeito do que você precisa diante desse Deus de Israel. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nessa tarde, ó Deus, eu quero orar, Senhor Deus, por todos aqueles, ó Pai, que tenham ouvido essa palavra, por todos aqueles, ó Deus, que têm, Senhor Deus, dado, Senhor Deus, a devida atenção, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aleluia, glórias a Deus. Que teu Espírito Santo, ó Pai, possa entrar, Senhor Deus, com as providências necessárias. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, assim, Senhor Deus, conforme o Senhor tem libertado, ó Pai, as almas, ó Pai, do cativeiro, ó Pai, nessa tarde, ó Pai, eu venho orar ao Senhor, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que Jairo, ó Pai, a filha de Jairo, ó Pai, a mulher do fluxo de sangue, ó Pai, se recebeu a cura, se recebeu, Senhor Deus, a vida novamente, ó Pai.
se eles não se converteram até o Evangelho, ó Pai, Israel, que vale a pena, Senhor Deus, nos entregar ao Senhor, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque, Senhor Deus, a salvação espiritual, a cura espiritual, a vida espiritual é maior, Senhor Deus, do que a vida terrena. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, conquistar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a Tua atenção, ó Pai, e que venhamos, ó Pai, ter vida eterna, que venhamos, ó Pai, ter vida em abundância na Tua presença, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim como Jairo, ó Pai, ele veio orar, Senhor Deus, pela sua filha que se encontrava morta, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ali, Senhor Deus, já havia, Senhor Deus, uma comissão, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, a marcha fúnebre, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: mas eu preciso de uma última palavra, eu não posso aqui enterrar a minha filha, eu não posso aqui estar trazendo diante de mim todos os meus irmãos que me acompanham na sinagoga sem a última palavra do Mestre, sem a última palavra de Jesus. E ele foi ao teu encontro, ó Pai, Pai, e quando ele teve a última palavra que veio da tua boca, foi vida em abundância, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. A sua filha, ó Pai, ela reviveu, a sua filha, Pai, que estava moribunda, a sua filha, Pai, que estava pronta, Senhor Deus, para descer a sepultura, ela ressuscitou. Assim, ó Deus, nesta tarde, Senhor Deus, quantos pais, quantas mães, ó Pai, têm seus filhos, ó Pai, aleluia, mortos, ó Pai, no tráfico, mortos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para uma vida espiritual. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantos pais, quantas mães têm perdido seus filhos, ó Pai, para prostituição, para lascívia, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tem perdido, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para fornicação, para prostituição. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Deus de Israel, que o Senhor venha restituir tudo aquilo que se perdeu, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha dar vida em abundância, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, trabalha, Senhor, nos seus familiares, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, onde abundou o pecado, ó Pai, superabundou a graça do Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do profeta, pela vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da sua esposa, da Gisele, pela vida do Gustavinho, que fez aniversário, ó Pai, abençoa o teu filho, dê muitos anos de vida, abençoa também, Senhor, a vida do Wilson, ó Pai, obreiro, que tem, Senhor Deus, usado, ó Pai, de benevolência, Senhor Deus, com a tua casa, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, também ajudando, Senhor Deus, o pastor Carlos, Senhor Deus, na ministração da tua palavra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera também, Senhor Deus, ali em Corumaú, Pai, na vida dos irmãos, na vida, Senhor Deus, do pastor Márcio, na vida, Senhor Deus, aleluia, de diaconisa Núbia, Pai, de toda a sua família, para a honra e para a glória do teu nome. Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, aleluia, glórias a Deus, a nossa irmã, Senhor Deus, que vai fazer aniversário, ó Pai, a dona Antônia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nesse sábado, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, movendo com a tua mão poderosa, Pai, acrescentando, Senhor Deus, muitos e muitos anos de vida a ela, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, traz alegria, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, conforto, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que esteja, Senhor Deus, aleluia, investindo, Pai, na tua serva, que ela também, Senhor Deus, venha prosperar, Senhor Deus, na tua caminhada. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma seus filhos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a sua filha, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, vitória, Senhor Deus, na tua presença. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma também, Senhor Deus, toda a igreja, Senhor Deus, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Corumaú, ó Pai. Toma, Senhor Deus de Israel, toda a igreja, Senhor Deus, Assembleia de Deus, Ministério Efraim, Senhor Deus, de Cascadura, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, coloco nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, mais uma vez, São Marcos, ó Pai, coloco nas tuas mãos também, mais uma vez, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a sua família, Pai. Também, Senhor Deus, te peço, Senhor Deus, o Senhor opera, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, de todos aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por momentos difíceis, ó Pai, que precisa do teu milagre nessa tarde, Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus de Israel, se movendo de íntima compaixão, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aí, Senhor Deus do alto céus, ó Pai,
venha revigorar, Senhor Deus, as suas forças, fazer, Pai, aleluia, toda a diferença, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, cuida de nós, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fala mais aos nossos corações, ao nosso entendimento, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor Deus, toda a diferença para a honra e glória do Teu nome. Assim, Senhor Deus, conforme o Senhor encontrara, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, ou melhor dizendo, ela encontrou o Senhor, ó Pai, no caminho, Senhor Deus, da onde o Senhor estava até a casa de Jairo, Pai, a mulher do fluxo, Senhor Deus, de sangue, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim como ela, Senhor Deus, quantas pessoas, ó Pai, estão enfraquecidas, Pai, sem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, forças para chegar à Tua presença, força para chegar à Tua casa, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Deus Israel, que ali, Senhor Deus, pessoas venham, Senhor Deus, se converter, que pessoas venham em nome de Jesus Cristo, ó Pai, voltar à Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não deixe, Senhor Deus, Teus filhos e as Tuas filhas venham desanimar, mas antes, Senhor Deus, venha crescer, Senhor Deus, aleluia, glórias, glórias, glórias a Deus. Opera, Senhor Deus, o Teu querer, opera o Teu efetuar nesta noite, para a honra e para a glória do Teu nome, nesta tarde, ó Deus, início de noite. Assim, ó Pai, nós te suplicamos, ó Pai, assim, Deus de Israel, nós clamamos ao Senhor, Pai. Venha, Senhor Deus, com a Tua vitória, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha operar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Muito obrigado aos irmãos que nos acompanharam nessa live. Muito obrigado também ao nosso profeta Augusto, a sua esposa Gisele. Muito obrigado também à nossa irmã Vera, que tem sempre também nos incentivado, nos ajudado nesse trabalho. Nosso pastor Márcio também, que tem dado a devida confiança também. Também agradecemos ao Wilson, também toda a igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim e todos os amados irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Quero dar a bênção apostólica agora. Amém? Receba a bênção apostólica onde você estiver nesta tarde e nesta noite. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos digam: amém. Se Deus é por nós, até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, quem impedirá? Amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus. Estamos terminado. Amém? Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus.